Livro de Josué, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 43. Do capítulo 10 de Josué, do versículo 25 até o versículo 43, para terminar. Com toda a referência e contexto da palavra. O versículo 25. Então Josué disse: não tema, e nem vós espantei, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus contigo por onde quer que andareis. O versículo 26 do capítulo 10 de Josué. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. No livro de Josué, capítulo 8, versículo 29, está escrito assim: e o rei da cidade de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje. Versículo 27 do capítulo 10 de Josué. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol, deu Josué a ordem que os tirasse dos madeiros e lançaram na cova onde se esconderam, e puseram grande pedra à boca da cova, que ainda estão até o mesmo dia de hoje. No livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, está escrito assim: e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrará no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança. No livro de Josué, capítulo 8, versículo 29, está escrito assim: e o rei da cidade de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e o pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje. O versículo contesta a palavra: Josué vence mais 7 reis. Versículo 28. Naquele mesmo dia tomou Josué a Máqueda e feriu o fio de espada e destruiu o seu rei, e ele toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao rei
de Maqueda, como fizeram o rei de Jericó. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 21, está escrito assim: E tudo enquanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e o gado miúdo e ao jumento. O versículo 29 do capítulo 10 de Josué. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maqueda a Líbina e pelejou contra Líbina. Versículo 30. E também o Senhor a deu na mão de Israel, e a ela e a seu rei, e a feriu o fio de espada, e a ela e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez o seu rei como fizeram o rei de Jericó. O versículo 31. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laques e a sitiou e pelejou contra a ela. Versículo 32. E o Senhor deu a Laques na mão de Israel, e tomou no dia seguinte, e feriu ao fio de espada a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera lá a Líbina. Versículo 33. Então Orão, rei de Gerze, subiu a Judá, a Laques. Porém Josué feriu ele e ao seu povo, até que nenhum dele deixou de resto. Versículo 34. Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Grion e sitiaram e pelejaram contra ela. Versículo 35. No mesmo dia tomaram e feriram ao fio da espada toda a alma que nela havia, destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizeram a Laques. Versículo 36. Depois Josué e todo Israel com ele subiu Hebron e pelejaram contra ela. No livro de Josué, capítulo 14, versículo 13, está escrito assim: E Josué abençoou e deu Caleb, filho de Jefon, Hebron, em herança. No livro de Juízes, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron, e era porém dante o nome de Hebron Kiriate Arba, e feriram a Cesai e a Imã e a Tamai. O versículo 37 do capítulo 10 de Josué. E tomaram e feriram ao fio de espada, assim o seu rei, como toda a sua cidade, toda a alma que nela havia. Ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizeram a Hebron, e destruiu totalmente a ela e a toda a alma que nela havia. Versículo 38. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Débir,
e pelejou contra ela. No livro de Josué, capítulo 15, versículos 15, está escrito assim: Josué capítulo 15, versículo 15. E dali subiu e habitaste a Deber, e foram dedante o nome de Deber Queriate. No livro de Juízes, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim: E dali partiu contra os moradores de Deber, e era dante o nome de Deber Kiriat Sefer. O versículo 39 do capítulo 10 de Josué: E tomou com seu rei toda a sua cidade, e feriram o fio de espada e toda a alma que nela havia, e destruir totalmente, nada deixou de resto. Como fizeram Hebron, assim fez Deber e o seu rei, e como fizeram Líbina ao seu rei. Versículo 40. Assim feriu Josué toda aquela terra, a montanha ao sul, e os cananeus, e as campinas, e a descida das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas ordenaram o Senhor Deus de Israel. No livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 16, versículo 17, está escrito assim: Porém, da cidade dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego te deixará com vida. Versículo 17: Antes destruirá totalmente aos heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Versículo 41 do capítulo 10 de Josué: E Josué feriu desde Gade Barneia até Gaza, com também toda a terra de Gósen até Gibeão. No livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 19, está escrito assim: Gênesis, capítulo 10, versículo 17. E o Eveu, e o Arqueu, e o Sineu, versículo 18, e o Avedeu, e o Zemarreu, e o Amateu, e o Ateu, depois se espalharam a família dos cananeus. No livro de Josué, capítulo 11, versículo 16, está escrito assim: Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, todo o sul, toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies. O versículo 42 do capítulo 10 de Josué: E de uma vez tomou Josué todos estes reis, a sua terra, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 14, está escrito assim: Não houve dia semelhante a este, antes nem depois, ele ouvindo o Senhor assim a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O
versículo 43 do capítulo 10 de Josué. Então Josué e todo Israel com ele se tornou arraial em Gigal. Este foi o livro de Josué, do capítulo 1 até o versículo 43, do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 43, e do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 25, e do capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 43. Que o pai de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai eterno, o Iau, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Dá sabedoria e entendimento para nós entender a palavra dele, para que nós tenhamos graça e força e sabedoria para obedecer também a palavra dele no jeito que está escrito. Uma boa noite para todos, até o próximo oportunidade. Fica todos na paz. Se for da vontade dele, estarei gravando o próximo vídeo. Shalom para todos.